A todos, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Esta casa bastante energética, como já foi dito. Pedimos sempre que deixem lá fora todas... Deixa o Caicó passar. Passou? Passou. Deixemos lá fora todas as nossas preocupações, a parte material que fique lá, e vamos nos concentrar na parte espiritual, aquilo que nos interessa aqui dentro, porque já estamos sendo atendidos agora aqui pela equipe espiritual, como ela muito bem disse, e é esta energia que nós precisamos absorver para nos dar aquilo que nós precisamos, que é justamente a fé, que é o tema da nossa conversa de hoje. Esse assunto está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é justamente isso: a fé que transporta montanhas. O Evangelho em grego quer dizer boa notícia. Realmente sempre temos boas notícias com o Evangelho. Essa montanha de que fala o Evangelho são as provas que nós precisamos passar, temos de passar essas provas, não tem como fugir, e ainda bem que temos essas provas, que é a maneira ideal para nós evoluirmos. Sem as provas não poderíamos evoluir. É uma maneira de nós passarmos por elas e fazer a nossa modificação, nossa chamada reforma íntima, né? A fé, essa palavra em grego quer dizer acreditar. E quando a gente acredita, não existe meio termo. Ou acreditamos ou não acreditamos. Fico muito triste, preocupado quando a pessoa diz: eu não tenho fé, não. Tento ter fé, mas não consigo. É uma situação própria, íntima de cada um. Temos que encontrar uma forma de acreditar. E na realidade, a nossa doutrina, ela é luminosa, a meu ver, justamente porque nos leva a um raciocínio lógico, isto é, que nós procuramos sempre ter uma fé raciocinada. O porquê das coisas, de tudo que nos cerca. Acabei de falar das provas. Por que provas? Vamos fazer as nossas perguntas, né, a respeito de cada um dos itens que nós vamos aprendendo a cada dia. Então, a fé, em termos de dicionário, porque uma vez Divaldo Franco disse: a nossa doutrina, ela precisa muito de estudo, aqui, instruirmos, né? Precisamos nos instruir sempre. E ele disse: é fácil, é só colocar um dicionário do lado e vai lendo as palavras que não são muito conhecidas. Não é muito fácil fazer isso. Então, para ajudar, eu sempre procuro trazer explicações, né? Então, no dicionário está: fé quer dizer convicção, crença. Olha aí a palavrinha, incondicional, quer dizer, não pode ter fé mais ou menos, assim como não pode ter amor mais ou menos, não pode ter perdão mais ou menos, como Jesus pede, amor incondicional, assim também a fé e assim também o perdão. O outro item, focalizado pelo dicionário, fala em dogma. Dogma é a fé cega, não raciocinada. Geralmente religiosa. E aí entra um parênteses também para dizer em relação à doutrina espírita. Ela é religiosa no sentido que nós nos ligamos a Deus. Religião quer dizer religar. Então nós nos religamos a Deus. Nesse sentido, tem sentido, a fé tem razão de ser. Mas é uma fé geralmente fanática. Dogma é isso, de acreditar sem contestação. E a fé faz parte das chamadas virtudes teologais de Deus. Fé, esperança e caridade. São as três irmãzinhas que vivem sempre juntas, né? Agora, quais são, segundo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra quais são os tipos de fé que nós temos, né? Podemos e devemos ter. Algumas pessoas aderem a uma ou a outra maneira.
a chamada fé pequena, aquela que eu estava falando antes. Eu não tenho fé, eu tenho uma fé não é tão grande assim. É uma fé com incerteza, sem confiança. E aí, o que acontece? Não é atendida, a pessoa não é atendida nas suas preces, que acabamos de falar. A outra fé é a fé maior, raciocinada pelo estudo, como foi dito, por fatos. É uma fé humilde, confia em Deus cegamente, com resignação. Ô, palavrinha difícil. Nós temos uma dificuldade muito grande com essa palavra. Resignar-se. Acabamos de orar o Pai Nosso, que diz lá, seja feita a vossa vontade. Não, queremos a nossa. Não temos a resignação de aceitar aquilo que Deus nos concede. Não só as coisas boas, as menos boas também. Um exemplo disso é a própria morte física. As pessoas não aceitam a morte física. E sofrem, o que é pior, levam também aquele que desencarnou, aquele que morreu fisicamente, a sofrer também. Unicamente porque a fé está mais ou menos. Porque nós temos a fé maior, que é essa raciocinada e com resignação, ou então vamos sofrer mais. É a escolha de cada um, não tenha dúvida nenhuma. E outra coisa, uma outra palavrinha difícil, merecimento. Como é que a gente merece as coisas em relação principalmente à doutrina, né? A Deus? Por conta da nossa prática contínua dos maravilhosos, dos luminosos ensinamentos de Jesus. Constantemente estamos sendo colocados numa situação em que temos que provar para nós mesmos, principalmente, que nós estamos convictos, estamos aceitando aqueles ensinamentos de Jesus. E são, como eu disse, luminosos, maravilhosos, né? Então, fazendo sempre o que? A nossa parte. O que vem a ser a falta de fé? Por que acontece a falta de fé? Primeiro item, orgulho. As pessoas se bastam. Muita gente acha que não precisa nem de Deus. Isso é blasfêmia, ateísmo, né? A pessoa é ateia, é um ateu que não acredita em Deus. Mas o tempo mostra, muitas vezes, que esse que não acredita, diz que não acredita em Deus, lá para as tantas ele vai precisar de Deus. Aí chega ao ponto de dizer, eu sou ateu graças a Deus. Como assim? Ou é ateu ou não é ateu? Então esse orgulho é que leva a pessoa a, entre aspas, rejeitar qualquer ligação com Deus. E outra coisa, no passado, tem que ver isso também, né? Em encarnações anteriores, essa pessoa sofreu muito, um exemplo que se dá. Então ficou de tal maneira descrente, de tal maneira revoltada, que ela reencarna ainda com aquela lembrança e de cara, de pronto, rejeita a fé. Eu não acredito nisso, comigo não funciona, por aí vai. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi muitas vezes, né? Agora, vamos falar da fé que cura. É outra maneira de nós aceitarmos a fé. Por exemplo, a pessoa, não vai acontecer em seguida, será submetida à aplicação de passe. O que vem a ser o passe? É uma transmissão magnética. Pensamento é uma ação magnética. E é nesse sentido que nós transmitimos a nossa energia através desse passe, basicamente, aliás, unicamente em função da fé. Porque se eu recebo um passe e não acredito naquilo que está acontecendo, não entendo, muitas vezes a pessoa não entende, tá certo? Que é a questão do raciocínio, né? Quando a pessoa não entende, não aceita e simplesmente deixa-se aplicar o passe, a fé ficou de lado.
Então, esse magnetismo é fundamental para que a gente junte esse magnetismo à nossa fé. A energia dos passos e também da água fluidificada, essas águas que estão aqui estão sendo fluidificadas através de quê? Desse tal magnetismo que está circulando aqui. Quem é médium de vidência percebe isso, mais ou menos avançado, aguçado, mas percebe a energia que flui, a maneira como o ambiente fica sobrecarregado até de energia, já atuando em cada um dos presentes. Impressionante, porque atua até nas necessidades físicas, mentais e, por que não dizer, espirituais. Por isso é importante, como eu disse no início, deixar lá fora, evitar entrar aqui, como acontece na igreja, ou no centro, no culto evangélico, etc. É sempre o mesmo raciocínio. É preciso desligar-se, deixar lá fora. Porque se ficar aqui, ouvindo o que nós estamos falando, ou mesmo sem ouvir, mas estar aqui nesse ambiente, pensando nos problemas, há um bloqueio. Estamos falando de magnetismo, de energia. Essa energia é desviada, ou pelo menos diminuída. E nós não precisamos passar por isso. Nós temos condições de aproveitar o máximo do máximo dessa energia aqui concentrada. Quando houver a aplicação do passe, também desligar-se, entrar em prece e receber aquela energia que está sendo passada pelo médium passista, né? Então, uma analogia interessante a respeito dessa questão da fé, que é assim. É como vamos imaginar uma caixa d'água. Muita água naquela caixa. A fonte dessa água é Deus. Os canos que levam essa água até nós é a fé. E esse aproveitamento disso vai depender de cada um, sem dúvida nenhuma. Como recebemos e como usamos essa água, quer dizer, essa fé. O que eu faço com a minha fé? Agora mesmo, estava conversando com a minha cunhada e dizendo que não conseguiu dormir. Isso é comum? Claro que é. Mas a pergunta é de sempre: por que não consegue dormir? Porque há um bloqueio energético. Deitou para dormir, é para dormir, não pode ficar pensando em mais nada. É um trabalho mental, um trabalho de condicionamento mental. Mas vai fazer a prece antes de dormir, que aliás é um detalhe que precisa ser dito. Não há, na realidade, um horário pré-fixado para fazer uma prece. Eu chego a dizer que nós devemos ficar em estado de prece. O que vem a ser isso? Em prece sempre que for possível, em qualquer hora do dia. Porque nós estamos raciocinando, trabalhando com o intelecto, fazendo algum trabalho intelectual, ou trabalho braçal que seja, tudo bem. Mas grande parte do nosso tempo é usado para atividades que não dependem do raciocínio. Então, por que não ficar em prece? Agora, que tipo de prece? Uma prece padronizada? Decorada? Não. Uma ligação com Deus. De que maneira? Estão conversando com um amigo. E ele está ouvindo. Com certeza está ouvindo. E eu não posso deixar de me lembrar do rei Roberto Carlos. Com a quantidade, ainda hoje, foi ontem? Hoje não. Estava vendo pelo YouTube uma coleção enorme de canções dele, que são verdadeiras preces. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo, por aí vai. É muita coisa. Então é uma forma prática, lúdica, agradável, de entrar em contato com Deus. Não é obrigatoriamente daquele jeito padronizado. E o que acontece nessa hora? Outra vez, energia magnética, nós somos
protegidos, uma verdadeira redoma que fica ao nosso redor. Nossa Senhora e qualquer outro santo ou qualquer outra maneira de ficar ligada a pessoa ficar ligada à espiritualidade, né? Então, no Livro dos Espíritos, no capítulo de Leis Morais, fala da maneira de se usar a fé, pela adoração. Na realidade, a prece não muda o que eu falei no início, das provas que nós temos que passar. Não vai mudar. Mas vai fazer o quê? Vai dar aceitação, isto é, resignação. E no caso da doença também, suportamos melhor as dores, a própria doença, porque temos que entender o porquê da doença. Sabendo de antemão, está provado cientificamente isso, através de pesquisas internacionais, a maior parte das doenças são provocadas por nós mesmos, tá? Por descuido, por uso errado, principalmente da alimentação. Mas quando fala de alimentação, não é só de comida, não. Alimentação do pensamento. A maneira como nós trabalhamos a nossa mente, acabei de falar a respeito da insônia, é um trabalho que depende de nós. Nós somos seres racionais. Nós temos condições, sim, absolutas, totais, poder para dominar essa situação. E com isso, melhorar a nossa qualidade de vida. Depende só de nós, né? Então, o Livro dos Espíritos nos fala sobre isso, a questão da aceitação, da resignação. Em relação aos mortos, por exemplo, aos desencarnados, os espíritos sofredores. Afinal de contas, por que fazer prece para uma pessoa que já não está mais entre nós, já desencarnou? A fé, novamente aí, entrando em cena. Para quê? Para que nós possamos dar alívio, já que a ligação continua. A ligação entre quem passou para o outro plano e quem está aqui continua. Daí a necessidade absoluta de não sofrer, como eu falei no início, pelo desencarne de alguém. É a tal da resignação. Seja feita a vossa vontade. Chegou aquela hora, chegou aquele momento, muito tempo, pouco tempo, sofrendo ou não sofrendo, não importa. Vamos aceitar ou não vamos aceitar a vontade de Deus? É mais ou menos? Não é assim. Vamos pensar nisso. Para quê? Para sofrer menos e fazer com que a pessoa que já foi, nosso ente querido, nosso amado querido, não sofra, porque fica percebendo o nosso sofrimento e também não pode fazer nada. Nem nós podemos fazer nada por eles, que já passou para o outro plano, nem eles podem fazer por nós. Simples assim. Então vamos entender qual é o contexto da nossa passagem aqui. O que nós estamos fazendo aqui, por que nós devemos fazer desta ou daquela maneira determinadas atitudes, né? Então, aos mortos nós precisamos disso. É um ato de amor, atrai os bons espíritos, porque esse é o ponto importante. Nós precisamos sempre estar de tal maneira, com um pensamento elevado, que não haja possibilidade de aproximação. Nós sabendo, o Livro dos Espíritos nos mostra isso, a escala espírita, espíritos puros e tal, e vai descendo até aqueles que estão ainda em evolução. Vão evoluir com certeza, no momento que for adequado. Jamais vão voltar de classe. Agora vão evoluir. Se quiserem, se mudarem o padrão de pensamento, o padrão de atitude, porque o desencarnado, o Livro dos Espíritos, de novo nos dizendo, estão muito mais próximos de nós do que nós imaginamos. E quando há um desencarne, pela afinidade, pelo amor que liga aquela pessoa àquele que foi, que desencarnou, a ligação continua assim. E cabe a nós que ficamos aqui libertar, liberar. Ah, mas eu estou sofrendo tanto, eu não aguento. Uma vez aconteceu um fato comigo, pedindo que eu entrasse em contato com uma pessoa, uma moça, que eu vinha já atendendo, e
a pessoa que me ligou, a irmã dessa outra. Por favor, liga para ela e tenta mudar a cabeça dela. Porque ela disse que a mamãe, mãe das duas, está sofrendo muito, está fazendo hemodiálise direto, cada vez mais fraquinha. E se, olha se, quando, né? Deveria ser quando, né? Se a mãe morrer, que ela vai morrer junto. Isto é, vai se suicidar. Aí eu fiz questão de ligar, não disse que a irmã tinha falado nada, lógico. Seria fofoca. Aí eu, conversando com ela, disse: então, você gosta muito da sua mãe, eu sei que ela está sofrendo muito. Ah, eu amo a minha mãe tanto que você não faz ideia. Começou a chorar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você meio chata, mas eu acho que você não gosta da sua mãe. Você pode gostar da sua mãe, você não ama a sua mãe, do jeito que você está achando. Como assim? Eu dou a vida pela minha mãe. Pois é. Aí está o erro. Primeiro, você quer que a senhora mãezinha fique sofrendo sem você poder fazer nada, no tempo que Deus quiser que ela fique aqui? Você quer antecipar ou quer prorrogar esse tempo? O que você quer fazer? Você tem esse poder? Quem tem poder é Deus, de antecipar, de prorrogar ou de tirar a vida. Então não tem sentido nenhum da maneira como você está pensando. Parou um pouco, pensou, você tem razão. Lógico que tem razão. Agora, atenção, no auge da emoção, que o problema é a tal história da eterna briga entre emoção e razão. No auge da emoção, a pessoa não raciocina. A razão ficou de lado. Mas não é assim, nós somos seres racionais, por isso a fé tem que ser raciocinada. Por isso é preciso que haja esse trabalho mental para mudar padrão de pensamento. Se convém. Se não convém, se acha que está bom assim, ninguém pode fazer nada. Agora, eu cheguei à conclusão, a pessoa pode chegar assim, eu cheguei à conclusão de que é isso mesmo. Eu preciso mudar meu padrão de pensamento, mudar minha maneira de pensar, tal. Não tem problema nenhum, vai acontecer. Vai ser de repente? Claro que não. Por quê? Porque nós trazemos heranças culturais desta encarnação ainda e de outras passadas. Nós fomos acumulando essas heranças erradas, vamos dizer assim, né? Porque pensamos, falou do egoísmo, menos egoísmo. Isso é egoísmo. Isso não é amor, isso é egoísmo. Querer que fique ali só para dizer, minha mãe está viva. Como assim? Viva? Igualzinho, não é? Não é assim. É caridade acima de tudo. Não é só isso. O amor é igual à caridade. Caridade sem amor não existe. Amor sem caridade não existe, caridade sem amor não existe. Então, é preciso pensar nisso. Nas instruções dos Espíritos, nesse mesmo capítulo, o Espírito José nos diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade, como eu tinha falado. Ativa, forte, durável, contagiante e amando a Deus, sabendo o porquê. Esse aqui é o ponto. Eu tenho que saber o porquê das coisas, justamente para fugir um pouco, pelo menos, da emoção, porque nós somos seres emocionais, evidentemente que sim, mas também somos seres racionais. Temos condições de raciocinar e de chegar a conclusões através do raciocínio, do intelecto, né? Então, saber o porquê. Um outro espírito protetor nos diz, nesse mesmo capítulo, né, que a fé, como eu falei, o magnetismo, é a maior prova desse magnetismo. Acreditar, entender o que está acontecendo. E mais, nós sabemos que existem várias maneiras de atuação desse magnetismo. Um dos exemplos mais antigos que nós que temos, a maioria de nós, tem origem na religião católica, que nós fazemos lá na igreja. Molha a mão na água benta e se benze. Que é isso? Fé. Que é isso? Aquela água ali, com essa água aqui, como foi dito, magnetizada. Aceita isso ou não aceita? Acredita ou não acredita? É fé ou não é fé? Claro que é.
desde que a pessoa se conscientize que aquilo ali é para o bem, né? Então a fé divina, que ele fala, certeza da felicidade futura, olha só, certeza da felicidade futura. E nós temos uma tendência natural de querer a felicidade atual, material, terrena. E temos que pensar em investir a palavra, na nossa felicidade futura, na nossa próximas encarnações. O que quer dizer isso? Tudo que eu aprender, tá ali os livros maravilhosos, tudo que eu aprender dos livros, das palestras, de YouTube, ou lá o que seja, nós vamos guardar para sempre. Fica impregnado, fica marcado no nosso perispírito. De tal maneira que quando nós reencarnarmos, todo esse cabedal de conhecimento que nós guardamos durante essa passagem aqui, será utilizado instintivamente, sem que a gente perceba. Não está acontecendo isso hoje aqui conosco? Quantos de nós temos aptidões, facilidade de entendimento de determinadas áreas? Do nada. Não é do nada coisa alguma. É que está impregnado, está incluído no nosso perispírito. Portanto, no inconsciente ou no subconsciente, como queira dizer, né? Como queira saber, né? Então é importante que essa felicidade futura seja armazenada, seja preparada agora, abrindo mão de certas coisas que nós temos a tendência de nos apegar, né? A fé humana, o homem de bem, tem noções nobres, ações nobres, no trabalho, precisa ter fé em si mesmo, desenvolver suas habilidades. Essa é a parte material que nos interessa agora. É trabalhar isso agora aqui. Enquanto eu tenho condições de evoluir em determinada área, eu vou fazer a minha parte. Isso é o homem de bem, o homem que quer crescer, o homem que quer evoluir, né? Vencer o mal, evitável. Olha a diferença. Há o mal evitável e o que não é evitável, que tem que acontecer. Pelo pensamento, pela prece. Mais uma vez, voltamos à história da prece. E faz prodígios, podem crer isso. Milagres. Para que haja milagres, botando entre aspas, é preciso usar a força do pensamento. Quer dizer, mudar o padrão de pensamento, principalmente o negativo. Por incrível que pareça, há muitas pessoas que se apegam de tal maneira ao pensamento negativo que custam a sair dele. Incrível, né? Mas é verdade. Porque se acomodou ali naquele quadradinho e não quer sair dali, para pensar mais um pouco além, principalmente no futuro, a nossa felicidade futura, como foi dito, né? Como eu disse antes, fazer por merecer, isto é, seguir Jesus. Gente, Jesus nos mostra o tempo inteiro, é qualquer coisa assim de inenarrável, inconfundível, não tem igual. Está tudo na nossa mão, está tudo na nossa frente, nós sabemos isso de cor e salteado, mas não fazemos. Por quê? A acomodação, de novo. Aí tem um exemplo que é dado nesse capítulo do poder da fé. Um homem pediu a Jesus a cura do filho, porque os apóstolos não tinham conseguido curar o filho dele. Aí perguntaram, mas por quê? Jesus disse, olha, eles têm condições, só que não tiveram a fé suficiente, a fé necessária, a força da fé, essa fé incrível. Outro exemplo, e curou o filho, lógico. Outro exemplo tocante é de uma mulher. Jesus naquela multidão, dá para imaginar? Jesus numa multidão incrível, todo mundo em volta dele, chega para cá e tal. A mulher chegou o máximo possível perto dele, tocou nas vestes dele. Olha, como é que é perceber que alguém tocou nas vestes dele? Né? Mas ele sentiu. Por quê? Por que sentiu? Pela força da fé dessa mulher. Ela vivia em estado hemorrágico, hemorragia sem parar. E ela pediu mentalmente, não foi falar com ele, Jesus, me cura, não é isso.
outra vez, mentalmente, o pensamento sempre elevado e com força. Pensamento com fé. E pediu a ele. Jesus, tá, mentalmente. Não teve jeito, né? Sentiu e foi salva, foi curada. Então vejam, nós ficaríamos aqui o resto do dia, o resto da noite falando desse assunto, porque desdobra-se. Há sempre um desdobramento disso aí. Mas a base de tudo está aí. Isto é, em outras palavras, nós temos o mapa da mina, nós temos a receita do bolo, nós temos a forma como nós vamos viver melhor. Primeiro perante nós mesmos, nós temos que trabalhar conosco, o nosso interior, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir. Isso está na nossa mão, é poder que nós temos. Repetindo que há uma tendência a se acomodar, vai dar muito trabalho, ter que mexer nisso, vou ter que mudar hábitos, complicado demais, e vai ficando, vai se martirizando até, de tal maneira que sofre durante a vida inteira. Quanto mais passa o tempo, pior. Aí, o triste da história, quando chega mais adiante, esse problema da idade, né? Porque a minha idade não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por isso que eu digo, em qualquer fase da vida, quanto antes, melhor. Quanto mais cedo a gente mudar essa maneira de pensar, esse padrão de pensamento negativo, terrivelmente negativo, nós vamos nos beneficiar disso. E detalhe, nós estamos falando de energia, quem está à nossa volta recebe essa energia. Claro que eu estou falando de quem? Da família. Já foi esse assunto abordado, sempre e será abordado, porque nós temos a família que temos, as pessoas que fazem parte da nossa família. Como é que pode? Meu filho é assim, minha filha é assim, minha mãe é assim? Bolas, é assim que é assim, porque nós assumimos esse compromisso, o chamado resgate. Então, sem a fé, sem a resignação, sem a aplicação desses recursos básicos, são básicos, não tem nada de absurdo nem de espetacular, não. É tudo fácil, desde que a gente queira investir nisso. Quero investir para quê? Para me beneficiar, para me dar bem, para melhorar a minha vida? Ótimo, vamos trabalhar. Isso aí. Certo? Então, uma situação que eu sempre aconselho, porque pratico, já falando em família, é o culto do Evangelho no lar. Uma vez por semana, não chega a 5 minutos. Não custa nada fazer, porque une a família. Eu reservei aqui do Minuto de Sabedoria, todos devem conhecer, a maioria deve conhecer, do Carlos Torres Pastorino. Ele era espírita também. Então, olha o que ele colocou, que eu abri ao acaso, que não é ao acaso, né? Eleve seu coração em prece, mas evite recitar fórmulas lidas ou decoradas. Que de seu coração partam as palavras espontâneas, como você faz quando conversa com um amigo querido. Não foi o que eu falei? Prece não é obrigação que alguém desempenhe para, entre aspas, ver-se livre de um peso. Olha, ore fervorosamente, mas sentindo as palavras que profere, para que a ligação com as entidades angélicas seja efetiva e real. Faça da oração um hábito indispensável à saúde espiritual. Disse tudo, né? Fechou. Então, que haja oportunidade de cada um parar para pensar, ter um trabalho consigo próprio, para realizar essa dádiva que Deus nos dá, chegando à conclusão de que é melhor do que ficar do jeito que está atualmente, claro que de acordo com cada caso. Há pessoas que já estão nesse estágio avançado, é evidente. Não é para essas pessoas que eu falo para aquelas que estão querendo evoluir nesse sentido. E com certeza
vão evoluir, desde que invistam nisso. Trabalhe o tempo de Jesus. É um talismã divino. Todos nós temos esse talismã. Podemos usar da maneira que quisermos. Evidentemente, o ideal é o quê? Usar bem o tempo de que dispomos enquanto estamos aqui. Quanto tempo? Ninguém sabe. Nem adianta querer saber. Né? Muita paz a todos. Pense bastante, raciocine, use a fé, porque muita situação é resolvida, sim, com a fé. A fé em Deus, acima de tudo. Muita paz a todos.